Conversando sobre filosofia, política e artes, tecemos o cotidiano, transmitimos realidades. Olá, esse é o programa Realidades. Eu sou Elizabeth dos Santos, professora do curso de Administração do Centro Acadêmico do Agreste, da UFPE, localizado na cidade de Caruaru, Pernambuco. E hoje estamos com a presença de Anderson, mais conhecido como Castanha, orientador da Escola de Capoeira Angola e Fé no Agreste, para conversar sobre o tema Juventudes e Culturas Populares. Anderson, ou Castanha, é um prazer te receber aqui nesse episódio do programa Realidades. E eu já gostaria de passar a palavra para que você se apresente, trazendo informações que você julgar relevantes aí para os ouvintes e as ouvintes te conhecerem melhor. Pode ser? Queria agradecer essa oportunidade, né, dizer que é uma satisfação enorme poder estar contribuindo com o crescimento dos saberes culturais desse povo massa que vai escutar, né, esse programa. E espero que cada um que esteja escutando absorva o máximo possível de conhecimento dessa área que eu venho trazer. E durante esse papo a gente vai descobrindo mais quem eu sou, sobre o meu trabalho, sobre a minha obra. Prazer, é todo nosso, Castanha, por te receber aqui nesse episódio hoje. Já fazia tempo que eu queria te chamar para ter esse bate-papo. Então, como você disse que vai se apresentar ao longo da nossa conversa, vamos começar logo com essa conversa, né? Queria te perguntar inicialmente, é, como você definiria as culturas populares? Sabe qual a tua ideia sobre culturas populares? E aí você pode falar também do contexto caruaruense, se você quiser, que é o contexto onde você se insere atualmente, né? Fica à vontade. Cultura popular é algo muito importante porque remete o berço da civilização, né? O conhecimento que a gente vem aprendendo durante os anos se baseia nos costumes dos povos antigos, da cultura daquele lugar, né? A gente que é fazedor de cultura atualmente, assim, nesse novo tempo, né? A gente procura trazer consigo uma forma de estar sempre lembrando esses povos antigos. No menos, capoeira, para mim, é uma cultura popular muito forte, mas ela é como se fosse um disparador para a gente começar a conhecer outras culturas que são paralelas ao universo da capoeira Angola, né? A partir da capoeira Angola, eu comecei a descobrir várias outras culturas que, dentro delas, somavam muito com a capoeira. No caso, digamos que é algo interligado, todas as culturas. Mas isso principalmente de cultura preta, né? Cultura de povo preto. É isso que, essa ligação que faz a cultura popular ser forte ainda hoje, são os vilarejos, né, os povoados que estão guardados a sabedoria desse povo que vem perpetuando a batalha de fazer a cultura e não deixar morrer, passando de pai para filho, passando para o vizinho. A cultura popular é isso, né? Saber ser passado sem ter uma questão de troca econômica. É mais uma troca de energia, de fluidos corporais, de conhecimento. A gente vai fazendo e vai sentindo isso. Cada vez que a gente faz um projeto, alguma onda, e esse projeto ele vai se realizando, se concretizando da forma que a gente pensou, e muitas vezes de uma forma totalmente diferente daquela que a gente tem planejado, mas que se realiza de uma forma exuberante, a gente fica alegre, né? Isso é cultura popular. Massa, Castanha. E aí você tocou num ponto muito importante, né, que é esse diálogo entre diferentes linguagens, né, dentro das culturas populares. Tu pode falar um pouquinho sobre que diferentes linguagens são essas com as quais você tem contato a partir do teu trabalho como fazedor cultural? Dentro da própria capoeira a gente descobre a força da música, né? Que é a principal fonte de troca de conhecimento
ancestral é a própria música. E muita parte desse conhecimento não poderia ser passado assim abertamente, sendo conversado, feito a gente está conversando hoje, não precisava de alguns códigos para que outras pessoas não entendessem, né? Então, essa parte musical, para mim, é uma coisa muito forte que está ligado totalmente em outras culturas, como o coco de roda, que eu tenho uma afeição muito grande e conheço um pessoal massa que trabalha para que isso nunca acabe, assim como o maracatu, assim como o ciranda, assim como também o cavalo marinho, que é o que eu acho que o que eu mais estudo hoje em dia. Eu estou estudando muito o cavalo marinho, muita música de repente também, muito repentista, porque muito nas antigas, se mediam o peso de um cantador, se ele era bom mesmo de cantar, se ele sabia improvisar, feito os repentistas daqui. Então eu escuto muito repente, muita poesia. A capoeira, ela é isso, né? Essa poesia tal que a gente vai criando de acordo com o nosso dia a dia. E a gente consegue espelhar a música, tanto o processo rítmico, como também o processo musical mesmo, harmônico, de letras, de melodias. A gente consegue assimilar isso muito forte com essas outras culturas que eu citei. Eu tenho um projeto que é justamente isso, de trazer várias músicas do contexto nordestino, sendo elas de forró, de chachado, as músicas do coco, de ciranda, de maracatu. Consigo trazer elas de uma forma muito simples, muito fácil, para dentro do universo da capoeira. Então, a partir disso, eu consigo enxergar essa semelhança muito forte dentro da música, e a música como um livro de saberes. Eu consigo enxergar assim. Arretado, Castanha. Então, você já deu aí algumas pistas para os ouvintes e as ouvintes sobre o que você faz, né? Você falou que trabalha com projeto, você falou que faz pesquisa, você falou que é um orientador de capoeira, né? E, ou seja, você desenvolve vários papéis diferentes, né? E quais desses papéis, assim, você acha essenciais? Existe um mais importante que o outro? Como articular diferentes papéis, né, numa atuação só? O fazedor de cultura, para ele, o principal papel é de conselheiro. Ele tem que ser também um bom pesquisador, para ele poder obter um conhecimento massa, para poder dar bons conselhos. Porque no final das coisas, no final das contas, é isso que as pessoas vão procurar em qualquer canto, né? Numa igreja, numa academia, no yoga, qualquer coisa assim. A pessoa está procurando ali uma forma de relaxar, uma forma de se autoconhecer. E dentro da cultura popular, principalmente da capoeira Angola, os conselhos são chave para essas pessoas acalentarem ali suas demandas e permanecer num nível de produção muito massa, assim. Porque para fazer cultura popular não basta só gostar, né? A gente tem que produzir, né? A gente tem que estar procurando o que fazer. Não pode estar parado no tempo. Perfeito, é uma atualização constante, né, Anderson? Não tem como parar de pesquisar, de procurar se atualizar. E você traz isso muito bem. Agora, deixa eu te perguntar especificamente sobre capoeira Angola, né? Que você tem falado muito sobre capoeira Angola aí nesse comecinho do nosso bate-papo. O que é a capoeira Angola e como ela se distingue dos outros tipos de capoeira? A capoeira, quando chega no Brasil, ela vem com uma mistura muito forte. Através da diáspora, vários povos se misturaram com culturas diferentes, e quando esses povos entenderam que o melhor plano estratégico que eles tinham era se juntarem, ali começou a nascer capoeira. Capoeira nasce e é do Brasil. É uma cultura popular nascida no Brasil, mas baseada 100% em ritos africanos. Por que ela nasce no Brasil? Porque lá em África a gente tem várias outras culturas, várias outras lutas que se assemelham à capoeira, mas nenhum é capoeira. O próprio nome capoeira, ele nasce no Brasil, né? O nome capoeira é um nome que é uma mistura da língua nativa que tinha aqui no Brasil na época
e a língua portuguesa, um nome luso-indígena, que significa mato-ralo, capoeira, mato-ralo. Então, capoeira, quando nasce aqui, ela nasce sem distinção. Só existia essa capoeira. Depois de um tempo, as coisas foram acontecendo e, do mesmo jeito que aqueles primeiros povos se juntaram para criar a primeira capoeira no Mato Ralo, vários outros povos se juntaram para criar a capoeira que a gente conhece hoje. E essa capoeira que a gente conhece hoje, assim, que aquele povo se juntou na década de 1920, 1930, mais ou menos, esses povos faziam já uma capoeira que hoje a gente chama de capoeira Angola, que recebeu esse nome pelo simples fato de estar acontecendo na Bahia um movimento de levante cultural chamado movimento regionalista, que era as culturas populares da Bahia, de matriz baiana, digamos assim, elas estavam se juntando para levantar o nome daquelas culturas e afirmarem que elas eram da Bahia, que elas eram uma cultura regional da Bahia, própria de lá. Então, esse movimento cultural, chamado de movimento regionalista, fez aparecer outro tipo de capoeira, que é a capoeira que hoje digamos, que é a mais conhecida, que é a capoeira regional. Quando aparece esse termo de capoeira regional, uns capoeiristas mais antigos precisavam rotular aquela capoeira que eles faziam para ninguém se confundir. E com o intuito de homenagear os negros e negras que vieram de África, que na maioria de suas vezes vinham através de Angola, eles denominaram a capoeira de capoeira Angola como forma de homenagear os antepassados que foram passando o conhecimento da luta, da dança, dos rituais até eles. Então, a partir daí, de mais ou menos 1930, 33, foi que começou a ser chamado mesmo de capoeira Angola e de capoeira regional. E hoje já vem vários nomes aí, várias pessoas vão criando outros tipos de capoeira, não, vão criando outros métodos de se praticar a capoeira, né? Hoje em dia a gente encontra capoeira Angola, capoeira regional, capoeira contemporânea, anglo-regional, regi Angola, até capujitsu tem agora. Tem várias coisas. O mundo vai pedindo, né, para se mudar. Mas não é o mundo Terra, né, o planeta Terra que vai pedindo para se mudar. É o mundo econômico capitalista. Cada pessoa que vai ali criando seus métodos de capoeira vai criando no intuito de criar o capital. Mas não é o capital dinheiro real. É o capital o status, poder, tal, de ter criado uma capoeira, de ser o detentor daquela sabedoria. As pessoas têm sede, né, de ser detentor de um saber, mas ninguém quer percorrer a jornada para conseguir essa sabedoria. Eles preferem parar no meio da jornada, dizer que criou algo, fazer com que as pessoas acreditem que aquilo é algo novo, para que consigam consumir aquele produto. Capoeira e cultura popular em geral, nas mãos de algumas pessoas, se torna um produto de valor econômico e não um produto de valor cultural. Muito forte essa tua fala, Castanha. E aí você falou sobre essa questão de percorrer a jornada, né? Que poucas pessoas se dispõem a efetivamente percorrê-la. Como foi essa jornada, ou como está sendo essa jornada, né, para você? Como você teve contato com a capoeira Angola? De onde surgiu o interesse em desenvolvê-la? E o que é que tu tem feito desde então? Conta um pouquinho essa história para a gente. A capoeira vai chamando a gente, né? Ela vai buscando a gente em cada esquina, em cada rua. Então a gente vai conhecendo pessoas que nos levam a pessoas. Eu comecei capoeira muito novo, nem lembro em que idade comecei capoeira, a gostar de capoeira, na verdade. Eu acho que todo mundo tem um breve contato com a capoeira dentro da escola. Eu vejo isso, mesmo o ensino da cultura negra sendo lei, sendo muito fraco, na realidade isso não acontecer mesmo de fato, mas a capoeira está presente em
trabalho de escola de crianças. Nem que seja para pintar um berimbau para falar sobre aquilo, em toda a escola eu lembro disso na minha infância e tal. E aí eu acho que já fui gostando, me interessando. Depois entrei em um grupo de capoeira, permaneci lá um bom tempo, tá? Eu cresci dentro do grupo. E depois, já não gostando daquele produto que, como eu falei, às vezes a capoeira na mão de pessoas vira um produto econômico e para mim isso não rola, eu já não estava gostando mais. Então aí, depois desse primeiro grupo, que eu era pequeno, acho que se eu tinha, quando eu saí desse primeiro grupo, eu tinha uns 13 anos. Frequentei outros grupos, mas nenhum assim de forma eficaz mesmo assim, tal. Até porque as pessoas que estavam à frente desses outros grupos, na verdade, só tinham a mesma sede que eu tinha de passar um conhecimento. Então eles eram sem compromisso, tal. Depois de muito tempo depois, assim, já adolescente, comecei a frequentar outra escola de capoeira, onde eu conheci meu mestre, que é da cidade do Recife, na verdade da cidade de Olinda, onde eu conheci ele e já estou há um bom tempo no grupo. Ele me fez ser orientador e coordenador do núcleo do Agreste. Então, ele me formou treinel Capoeira Angola, que é um título que tem a Capoeira Angola, que é o que vale a professor. Na escola que eu faço, tem escolas que têm um título de professor, mas na escola que eu faço parte é algo mais roots, mais ancestral, mais raiz. Então, a gente não tem esse título de professor, a gente tem um título de treinel, depois de treinel é contramestre e mestre. E nos primórdios mesmo, nem contramestre existia, né? No começo, era só os mestres, tal, e depois veio os contramestres. Depois de um tempo foi criado um título de treinel, que é o que equivale a professor. E dentro da Escola de Capoeira Angola e Fé, eu fui reconhecido como treinel e dadas as honras e abertas as portas para o mundo da capoeira através do mestre Baigon, cidade de Olinda, que é um pai, um amigo, gosto muito dele, digo que até que amo e choro. Esse processo vem acontecendo até hoje, né? E depois disso aí, acho que o povo me perguntando na rua: e aí, Castanha, pá, tá fazendo capoeira Angola ainda? Tá doido, mano? Eu vou parar, Salvou minha vida, capoeira. Salvar a vida de quem entrar na capoeira salva. A minha salvou e foi massa. Eu tenho encontrado. Tenho encontrado não, ter deixado ela me encontrar. Ela vai perseguindo a pessoa, perseguindo. A pessoa vai apanhando na vida e depois aprende que é a capoeira buscando a gente, né? Foi assim minha entrada na capoeira. Em breve seguiremos tecendo realidades. Estamos de volta, apresentando realidades. Estamos de volta com o programa Realidades. Eu sou Elizabeth dos Santos e estamos conversando com Castanha, também conhecido como Anderson, orientador da Escola de Capoeira Angola e Fé, no Agreste, da cidade de Caruaru, particularmente, né? E o tema de hoje é Juventudes e Culturas Populares. Bom, Castanha, você fez uma ótima introdução aí sobre a sua história com a capoeira Angola no último bloco. E agora eu gostaria de te perguntar o seguinte: considerando a existência majoritária de mestres mais idosos nas culturas populares, como você percebe a atuação das juventudes nessas culturas populares? Tem uma frase muito interessante que eu digo, que é cada cá no seu cada cá. Quem faz cultura popular de verdade, sente esse chamado, sabe o lugar dentro de uma casa de cultura. Você que é jovem, a gente que é jovem, sabe que o lugar da gente é se sentar no pezinho do chão
esperar a sua vez, sua oportunidade, porque cultura popular, pô, eu digo direto, eu faço capoeira Angola aqui, luto, faço uma batalha, luto para que ela seja reconhecida, para que outras pessoas aprendam, para que outras pessoas abram novas escolas, porque isso é muito importante também, eu não quero ter 50 pessoas na minha mesma escola, né, tipo, se tiver 50 pessoas que passaram na minha mão e que aprenderam massa e que quiserem ensinar, poxa, isso aí é super legal, mano. Então a gente tem que saber o lugarzinho da gente, tem que saber esperar, porque os velhos mestres e as velhas mestras é que têm o conhecimento. Muita gente fica indignado também porque às vezes frequenta há muito tempo uma casa de cultura popular e não aprende certas coisas e acha que o mestre e a mestra está querendo escantear essa pessoa. Mas não, é porque às vezes não chegou sua hora, às vezes o seu processo de aprendizagem vai ser diferente do da outra pessoa, porque a sua função vai ser outra. Às vezes a gente quer fazer uma função, só que aquela função ali não é para a gente. E o mestre e a mestra vai saber onde colocar cada pessoa. A gente não pode se abestalhar. E também não pode se abestalhar em pensar que está enganando os mestres e as mestras, porque os cabas são velhos, já rodados no meio do mundo. Eles sabem quem é charlatão, quem chega só para sugar. Porque isso acontece muito, velho. Acontece muito isso aí é massa pra galera que da universidade tá escutando. Isso acontece muito da galera de universidade chegar nos terreiros de cultura popular e querer fazer projeto para acabar cadeira, para formar cadeira, não sei o que e tal. Aí faz o projeto, não sei o que, vê o mestre sorrindo, pensou que enganou o mestre ali, mas o mestre sabe, da segunda vez que tu voltar, tu não vai ter o mesmo tratamento, não. Por quê? Porque ele não sabe o lugar do que se tá o negócio. Porque muita gente chega no terreiro com a visão econômica que tendo um dinheiro para ir apresentando, mostrando ao mestre, o mestre vai se abestalhar e não sei o que, vai contar toda a história de um maracatu, por exemplo. Tem os segredos e os mistérios ali que às vezes morre com o mestre, morre com a mestra e ninguém vai saber. E às vezes não vai saber porque tem muita gente dentro do próprio terreiro de cultura popular que quer saber, mas não quer, não sabe esperar. Tem coisas que ali só quando o velhinho estiver no leito de morte é que ele vai poder dizer, velho. A gente tem que saber o lugar da gente, o lugar onde a gente senta, a hora de se levantar, a hora de cumprimentar, a hora de fazer tudo. Para tudo tem hora. Não adianta se abestalhar botar o carro na frente dos bois. E uma coisa que eu percebo muito, Castanha, é que as juventudes, né, principalmente no mundo contemporâneo, são tanto imediatistas, né, querem tudo para ontem, para antes de ontem. E o processo, o tempo é diferente, né, em relação a esses mestres, a essas mestras, às culturas populares de uma forma geral, né? O tempo é outro, o processo é outro. Não adianta vir com esses imediatismos, querendo tudo para ontem. E uma coisa que eu percebo muito, Castanha, também, principalmente no discurso dos mestres e mestras mais idosos, né, é que recorrentemente eles falam sobre uma falta de interesse dos mais jovens em dar continuidade a algumas manifestações, né, alguns trabalhos com culturas populares. E aí você percebe isso também? Você já ouviu falar sobre isso? Qual o teu posicionamento sobre esse assunto? Isso bate de frente com essa questão de não saber o lugar da gente, né? Por esse fato também de querer as coisas de imediato, de chegar e já querer fazer acontecer, a gente vai se traumatizando com certas coisas. E quando a gente fica traumatizado, fica frágil, aí vem a cultura de massa, que é isso, vem essa música que vende na rádio, vem esses filmes da TV e tal. Essas coisas sem muito sentido cultural, assim, não tem uma essência de passar a saber, entende? Aí quando chega essa cultura de massa, que oferece um mundo totalmente diferente do meio da cultura popular, a juventude vai e abraça. Isso acontece muito dentro da própria capoeira. Eu tenho um projeto que se chama Jardim das Artes, que
que é só com criança. Quando o projeto começou, na primeira semana no primeiro dia tinha 6 crianças. Na segunda semana tinha 30. Variado, meninos e meninas. Quando passou o terceiro mês, o projeto tinha 10 crianças, 8 meninas e 2 meninos. Os meninos, eles, mesmo criancinha, assim, já são atingidos muito rápido por essa questão da cultura de massa e tal. Também por causa da... Pô, não sei, velho. É tipo sexualização infantil, essas ondas assim, né, e tal. Aí os meninos se envolvem na cultura de massa, passam a noite na praça, enquanto as meninas não, estão treinando, estão mais calmas, tal, não sei o quê. Também são envolvidas nessa cultura de massa, mas de uma forma mais controlada. Isso porque facilita muito, né, o celular hoje na vida da gente e tal, para a gente absorver isso aí em 2 tempos, né? Para a gente escutar uma música que a gente queria antigamente, tinha que torcer para passar na rádio, ou você pedir, ou comprar um CD, que na época era caro, hoje em dia deve ser mais caro ainda, que tá uma raridade CD. Mas era uma batalha, né? Hoje em dia não, você escutou uma música, se você souber só um pedacinho da música, joga no Google, fez a pesquisa, a música já bate e já era. Tu passa ali o dia todinho, e quando vem se lembrar da capoeira, do que tu tinha que fazer, já era. Tu já assistiu 300 clipes, já foi absorvido pela Babilônia e já era. Depois que se entrega, passar aí é difícil. Essas crianças mesmo que vão saindo, eu vou tentando resgatar aos pouquinhos, mas é muito difícil. Porque sempre que tem uma aula de capoeira, um amigo chama para um rolê, tal, e elas vão se desvirtuando. Pela falta de paciência também com os mais velhos, que a juventude não quer dar sequência aos segmentos da cultura popular, né? Quase ninguém tem paciência de sentar com uma pessoa mais velha e trocar uma ideia e aprender para poder passar esse conhecimento, né? Quando senta, 2 minutos depois já quer se levantar e ir embora. Então, ficou muito mais fácil. A gente tem um conhecimento aí, né? A gente tem uma máquina na mão. O celular, a gente tem uma máquina na mão. Só que a gente não aprendeu a usar essa máquina. Na verdade, a gente não foi ensinado, né? A gente é negado de aprender a pesquisar, um método de pesquisa. A gente não tem um ensinamento base assim, tipo, para tu ir lá, botar a cara e pesquisar e chegar no resultado que tu queria através de uma pesquisa. Mas é muito mais fácil a gente pegar, jogar lá e já pegar o resultado. Ninguém quer saber a fórmula do negócio, o povo só quer o resultado. Até o de geração, que é filho dos mestres, hoje em dia estão se desvinculando por causa dessa questão de falta de paciência. Por causa desse imediatismo que as crianças e que a juventude vai buscando. Tudo muito difícil, tá? Difícil demais. E nessa pandemia que as coisas ficaram muito mais difíceis ainda, né? Que está se consumindo muito mais desse produto da cultura de massa. Anderson, e tem essa questão do celular, né, como você bem colocou, dessas tecnologias, né, que a gente não sabe utilizar. A gente que é adulto não sabe utilizar, imagina a criança, né? E tem o pano de fundo, né, que é essa questão econômica mesmo, como você bem pontuou, né? Eu acredito que dentro dessa lógica capitalista na qual estamos inseridos, existe uma predisposição, um incentivo, na verdade, a esse imediatismo, né, para que as coisas sejam consumidas rapidamente, né, se acabem rapidamente, sejam efêmeras, né, para que daqui a pouco você consuma mais, consuma outras coisas. E isso, querendo ou não, é extremamente negativo para as culturas populares, né, porque elas não estão dentro dessa lógica, né? A lógica é outra, o processo é outro, como a gente estava comentando anteriormente. Né? As culturas populares não estão na grande mídia, né? Muitas vezes, apesar de vários interesses, né, econômicos em torno das culturas populares, como você mencionou. Mas realmente é uma questão muito complexa e quando envolve crianças, então
Nossa, fica muito mais complexo. E ainda no contexto da pandemia, então, né? Então, admiro muito seu trabalho aí com crianças, viu? Educando-as para as culturas populares, para a capoeira. É um desafio tremendo nesse mundo que a gente vive hoje. E, Castanha, eu queria te perguntar, então, como você enxerga todas essas questões em Caruaru, sabe? Essas questões relativas à juventude, a capoeira Angola. Fala um pouquinho sobre o contexto caruaruense para situar aí os ouvintes. A gente tem uma questão muito simples, né? Caruaru é um bebê, né? Caruaru é um bebê e cultura popular em Caruaru, a gente tá nesse berçário, digamos assim, a gente vive um berçário em Caruaru, né? Tipo, comparado ao Recife, Caruaru é uma cidade atrasada, é lógico, cara. Os mestres da cultura popular de Caruaru estão indo se embora agora. Alguns já se foram, né? Alguns morreram e deixaram aí a tradição para outras pessoas. Em Caruaru, em Recife, em outras capitais, pô, a gente já está em outras gerações de cultura popular, já aprenderam a se fazer de outro jeito. Eu falo direto a meus alunos que eu luto por uma. Eu tenho uma causa que eu luto, mas eu tenho certeza que eu não vou ver essa causa, esse sonho realizado, porque não é para agora. Agora eu só estou preparando o solo. A árvore vai crescer e quando der sombra, eu não vou estar nem aqui. E disso eu tenho convicção. E depois que eu comecei a enxergar através dessa ótica, eu comecei a produzir muito mais. Porque antes eu produzia pensando no resultado, em ver o resultado, e então produzia em grande escala, mas com uma qualidade não tão legal. Hoje em dia, tendo essa visão que eu tenho esse sonho que ele não vai ser, não vou conseguir ver ele realizado, mas o meu produto que eu produzo já é de mais qualidade, já pensando em ser um produto atemporal. Daqui a 2 gerações esse produto ainda esteja sendo consumido, entendeu? Eu acho que se a gente em Caruaru que faz cultura popular pensar dessa forma que a nossa produção não é para agora, é para o futuro, a gente começa a produzir coisas de qualidade. Se a gente for, né, tentando produzir coisas para jogar na cara do povo, o povo tá vendo, o povo tá fazendo isso, sai muita porcaria. O tempo é para o amanhã, não é para a gente fazer agora. Essa pandemia, mano, ela vem devastando tudo, mas ela bota cada cidadão para pensar nos seus atos, para pensar na sua vida e de como vai produzir a partir disso, dessa dificuldade, né? A pandemia é um tempo de se produzir coragem. Foi o que eu mais aprendi nessa pandemia, foi isso, ter coragem, sabe? Coragem para produzir coisa nova, para produzir coisas diferentes, principalmente. Enquanto a galera está pensando aí em fazer evento de capoeira à torta e à direita aí, para estar rolando batizado, para estar rolando troca de corda, não sei o quê, estou fazendo aí meu projetinho, estou fazendo vários projetos. Estou fazendo esse projeto que eu falei da transação das músicas de cultura popular por meio da capoeira, que é um projeto de um CD só baseado em músicas de saber, tipo Luiz Gonzaga, Marinês, Coco Raiz de Arco Verde, os Maracatus, tal, tudo nesse CD, agora tudo baseado na bateria de capoeira, berimbau, pandeiro, reco-reco, agogô, atabaque, tudo nesse formato. Produzo esse projeto. Estou escrevendo um roteiro para o teatro. Na verdade, é uma adaptação de um roteiro criado já para o teatro, de uma peça chamada Encantado, Contador de Histórias. Essa peça teve estreia, é um monólogo. Sou eu no palco, Cisou na trilha sonora, tem uma galera massa fazendo a produção também. Foi um projeto que a gente criou repentino. Eu e Ciso, a gente tem uma conexão. Ciso é meu aluno desde o início, que eu comecei no IFE. Ele é meu aluno, então a gente tem uma conexão musical muito legal. Então surgiu muito rápido esse projeto do Encantado,
que a gente fez a estreia no Teatro João Lira Filho, num festival de cultura que tinha a coincidência de se chamar também o Contador de Histórias, que também é o nome da peça, né? O Encantado, o Contador de Histórias. Encantado, ele é um ser baseado nos crioulos do Nordeste da África, que ele vem contando histórias da diáspora africana, histórias contemporâneas do nosso dia a dia, história de antepassado baseado nas músicas de capoeira. Então, nessa pandemia eu venho adaptando, lapidando muito mais esse projeto, né? Porque a gente, quando estreou, ele foi um projeto bem rústico. A gente nem produção tinha, né? Quando estreou era só eu e ele. A gente depois apresentou ele outra vez, a equipe já estava maiorzinha. Aí a gente está lapidando para aumentar essa equipe, para fazer uma iluminação massa. Em breve seguiremos tecendo realidades. Estamos de volta, apresentando realidades. Estamos de volta com o programa Realidades. Eu sou Elizabeth dos Santos e hoje estamos conversando com Anderson, também conhecido como Castanha, né, que é orientador da Escola de Capoeira Angola e Fé, no Agreste. O tema de hoje é Juventudes e Culturas Populares. Castanha, a gente já começou a falar sobre a questão das juventudes no bloco anterior, e agora eu queria te perguntar se você percebe alguma articulação entre as pessoas mais jovens que desenvolvem cultura popular aqui na cidade ou na região, né? Eu particularmente acompanho algumas pessoas, além do seu trabalho, né? Conheço o trabalho de outras pessoas também jovens que estão aí super engajadas nas culturas populares, desenvolvendo projetos maravilhosos como esses que você mencionou no bloco anterior. E aí eu queria saber se existe alguma articulação entre essas pessoas que estão desenvolvendo esse trabalho tão massa. A juventude hoje em dia tá muito louca, mano. A juventude tá produzindo à torta e à direita. Coletivamente, individualmente. Tem muita gente aqui em Caruaru produzindo música em grupo. Somente música. Produzindo outras coisas, audiovisual. Pô, porque muita gente... Teve um tempo que a galera não tava se juntando porque tinha as brigas dos peixes grandes, né? Só que teve muita gente que entendeu que os peixes grandes já não cabem no aquário. Esses que brigam, né? Esses que estão brigando aí já não cabem no aquário, que vai chegar a hora que ninguém vai mais aguentar. Então a juventude está botando a cara, se juntando, fazendo seus projetos, estudando. Tem muitos também que estão se esquecendo dos seus mestres, né? Tem muitos aí que estão se esquecendo dos seus mestres, mas tem muitos também que estão aí na linha daquele processo que aprendeu, naquela linhagem, e fazendo suas produções. Só que aí a gente também tem que ter um cuidado muito grande de estar fazendo a cultura popular. Feito eu disse, a gente tem que saber nosso lugar dentro da cultura popular e saber muito sobre a base daquilo que a gente está fazendo, né? Sobre a base daquilo que a gente está fazendo. Porque é como se eu estivesse cantando uma música em inglês sem saber o que ela diz. Né? Cultura popular tem muito disso, muita coisa por trás. É uma semiótica, né? A gente vê aquele objeto, consegue enxergar ele como objeto, mas a gente não consegue enxergar o que se tem por trás daquilo. Qual foi o processo de construção que se passou aquele objeto, né? Então a gente consegue ver o objeto, consegue ver o produto, mas às vezes a gente não vai procurar de onde saiu aquilo. A gente tem que ter esse cuidado na hora de se juntar para fazer cultura. Porque às vezes a gente se junta num grupo muito grande, são várias ideias,
A gente consegue fazer um produto legal, só que pode acontecer desse produto não ter uma base sólida, não ter firme, digamos, um padrinho, um mestre cultural, como um padrinho daquele projeto. Às vezes isso é muito importante para o povo entender que a gente não está fazendo só porque a gente gosta, a gente está fazendo pela intenção da cultura popular, que é o quê? Não deixar morrer. A gente tem que ter esse cuidado na hora de se juntar e fazer cultura popular, de fazer qualquer coisa. Porque não adianta também a gente fazer um projeto e usar de uma linguagem que 2, 3 pessoas vão entender e a grande massa não vai entender. Então o projeto não foi legal. Porque cultura popular não é para uma galera que tem uma linguagem mais elaborada. A cultura popular é para todo mundo. Então tem que ser uma linguagem que seja universal, né? Tipo, tem uma frase de um brother meu, Jairo Rodrigues, que é: a música não precisa de passaporte, né? Por quê? Porque mesmo ela sendo de qualquer idioma, a música ela passa um sentimento, né? Mas ela só não vai precisar desse passaporte se ela tiver uma base sólida, se ela tiver um sentimento construído dentro dela. Aí a pessoa que está escutando ali, seja de qual idioma que fale, de qual país que venha, ela vai conseguir entender aquela canção através do sentimento. Então é isso que a gente tem que procurar, esse sentimento na hora da gente fazer cultura popular, na hora da gente tentar transparecer esses saberes para a população, através de uma linguagem mais eficaz, mais neutra, mais direta. É a questão da história, né? De respeitar a história, respeitar a ancestralidade. Para mim, isso é uma das coisas mais bonitas dentro das culturas populares. Esse respeito a quem veio antes, né? Que é fundamental para dar essa base sólida, como você colocou mesmo, Castanha. E aí, quando você mencionou essa frase, né? A música não precisa de um passaporte, eu lembrei de uma frase que você me ensinou numa das nossas entrevistas anteriores, nos projetos que a gente já andou desenvolvendo juntos, que foi a capoeira é tudo que a boca come. E eu me lembrei dessa frase porque ela traz esse caráter popular para a capoeira, né? É tudo que a boca come, a capoeira está em tudo, né? E às vezes a gente não percebe, mas ela está lá. Então, é essa questão de a capoeira e outras linguagens das culturas populares, elas estarem acessíveis para todos, né? De uma forma simples, de uma forma direta, como você colocou. Para mim, essa questão da linguagem é fundamental. E eu penso que as culturas populares, assim, têm muito a ensinar a academia, por exemplo, sobre essa forma de ser mais acessível, né? De ser mais direto, de chegar nas pessoas, né? Enfim, é um grande aprendizado sempre para mim, conversando com pessoas como você sobre as culturas populares. Mas deixa eu te fazer outra pergunta aqui, que é uma pergunta complexa, ao meu ver, né? Como você percebe a relação do poder público com as culturas populares, né? E aí você pode falar da tua experiência mesmo em Caruaru, né, desenvolvendo aí tantos projetos, considerando que Caruaru, né, tem um potencial cultural gigante, é conhecida mundialmente, enfim, como você percebe essa relação aí com o poder público? Então, é feito, eu já falei, né? Caruaru ele é um bebê nessa questão cultural. Essa relação com o poder público ela vem se construindo de alguns anos para cá, muito depois do Conselho de Cultura ser criado, né, ser estabelecido aqui. Essa relação ela vem se construindo, solidificando e melhorando cada ano que vai se passando. Mas ainda é muito difícil, eu creio que em todo o país tem uma certa dificuldade, justamente por essa questão econômica que a cultura popular traz. Porque quando a gente vê cultura popular,
A exemplo de um maracatu, a gente vê vários brincantes, várias pessoas, 30, 40, 50 pessoas. Então, quando a gente vai para a retribuição financeira daquele grupo, ela tem um valor X. Vamos pegar um número de 30 pessoas, tem um valor X. Se vem um outro tipo de linguagem cultural, uma cultura de massa, a gente vai para remuneração, a gente já tem um outro valor muito maior do que o que seria para a cultura popular. Só que na equipe são as mesmas 30 pessoas. O valor econômico da cultura popular ainda se baseia no trabalho escravo, digamos assim. O povo foi ensinado a não valorizar a mão de obra, não valorizar o trabalho da população preta, porque na maioria das vezes a cultura popular é feita de gente preta. Então, creio eu que por esse modo de ter sido construído o Brasil em si, desse poder financeiro ser menor para a população preta, então a remuneração financeira diante da cultura popular sempre é baseado nisso, né? Porque coisa de preto é criminalizado, é marginalizado. Pode ser o negócio mais bonito que tu gaste 2.000 conto para passar o carnaval em Olinda todinho, tal, mas você não quer pagar R$ 10 para entrar no xixim da Baiana para escutar uma bandinha de coco lá dentro. Mas se ela tiver do lado de fora, tu gasta 50 para tomar de long neck. Então, baseado nisso, desse poder da mão de obra, essa mão de obra preta ser desvalorizada, isso a gente consegue espelhar para dentro da cultura popular. E isso não é um problema enorme que gere uma discussão. Para mim, isso não gera uma discussão enorme. Porque, feito eu falei, a gente é um bebezinho, a gente vai passar por esse processo, a gente tem que saber que esse processo vai acontecer. Logo menos vai ser diferente. Não é um problema de Caruaru, não é um problema de Pernambuco, um problema de Nordeste. É um problema universal, um problema mundial de todos os países se baseiam nessa mesma questão. Certo que também tem culturas populares que são muito bem valorizadas, mas porque o quê? Elas já estão se vinculando à cultura de massa. Nossa, Castanha, achei essa sua última fala assim, sensacional por trazer esse ponto, né? Do quanto a discriminação relacionada às culturas populares está ligada a outras opressões, né? Você trouxe muito bem aí essa questão do racismo, que é estrutural, né? Tem a questão também fortíssima aí de classe, né? Se a gente parar para pensar, e, e tudo isso faz com que, infelizmente, seja muito difícil ainda viver de cultura, né? Principalmente viver de cultura popular. E era justamente essa pergunta que eu ia trazer, mas você já falou sobre isso super bem. E aí estamos caminhando para o final do programa e eu queria saber de você que desafios a pandemia colocou diante de vocês, fazedores, né, de cultura popular, de capoeira Angola. Você falou de alguns pontos interessantes, né, que a pandemia trouxe, assim, eu falo interessante, mas com muitas ressalvas, né? Mas você falou aí de alguns projetos que você pôde se aprofundar um pouco mais, né, nesse momento de pandemia. Mas existem alguns desafios também que você acredita que vale a pena destacar aí. O desafio maior para mim é fazer a roda girar. Eu mesmo não consigo ficar sem capoeira, né? Então, nessa pandemia, a maior dificuldade, eu acho que para todo mundo, foi ver o berimbau pendurado, ver a roupa do caboclo de lança pendurada, não ter o carnaval, mas não é ter o carnaval para curtir, é não ter o carnaval para o caboclo dançar, entende? Acho que na maior dificuldade para quem faz cultura, para mim, foi essa, fazer a roda girar, fazer acontecer as coisas. E depois que eu entendi que não ia poder acontecer, porque quando estourou essa bomba, né, todo mundo esperava que ia durar 3 meses, 6 meses,
e depois ia estar todo mundo aí. Quando a coisa ficou bem nítida para todo mundo que o negócio estava feio. Então foi a hora de procurar outras coisas para se fazer, para se abraçar. Foi aí que eu me dediquei a outros projetos. Fui estudar mais música, fui entrar nesse projeto do teatro. Né? A pandemia é um campo de batalha, mano, que é você contra você mesmo, né? Não é castanha contra o governo, não é castanha contra outro grupo de capoeira, não é castanha contra ninguém, é castanha contra ele mesmo. Para se vencer no meio da depressão de chegar um dia de aula, um dia de roda que você sempre fazia naquela mesma data e ela não está podendo acontecer, pô, está doido, isso é ruim demais. E quando você pensa que está com o danado do coronavírus, aí é que a pessoa endoide. Uma vez eu fiquei assim, nessa de estar com coronavírus e tal, aí eu fui tocar berimbau, vou tocar berimbau, e aí no meio da tocada que eu estava tocando, aí eu pensei comigo, eu vou tocar como se fosse a última vez que eu vou tocar, porque o bagulho tá feio. Eu toquei. Até chorar, eu chorei. A gente, quando tá no meio, quando tava no mundão, digamos assim, quando o mundão tava esperto, a nossa zona de conforto era dentro de casa, né? Quando a gente chegava, que relaxava, não sei o que e tal. Só que dentro de casa agora, para quem tá dentro de casa, né? Tem isso também, né? Para quem passou uma temporada de pandemia enfurnado dentro de casa, porque eu passei os primeiros meses só dentro de casa, tudo fechado, no apartamento, tudo fechado, janela fechada, maior forno. Quando isso aí veio acontecendo, aí eu comecei a botar a cabeça para pensar, digo, pô, mano, eu venho doidar aqui, velho. Tem que produzir, fazer alguma coisa, não posso dar aula, não posso fazer uma roda, não posso encontrar uma galera para tirar um som, não posso fazer isso aqui, pô, vou produzir alguma coisa aqui, vou fazer arte, vou pintar meus berimbau, vou pintar algum instrumento, vou aprender a fazer um instrumento novo. Pô, nessa pandemia aí eu consegui vender mais instrumentos do que na minha vida todinha de capoeira. O povo tudo doido para aprender a fazer alguma coisa, vendi muito instrumento aí, mais do que a vida todinha. Eu acho que estava todo na mesma sintonia que eu, querendo produzir alguma coisa, querendo fazer alguma coisa, porque senão eu endoidava. Ai, Castanho, maravilhoso. Quero te agradecer muito por ter topado participar dessa conversa com a gente do programa Realidades. Foi uma alegria gigante estar aqui com você no Google Meet, né, para situar aí os ouvintes, e foi extremamente rico. Então, obrigada, viu? Por nada, uma satisfação enorme, velho. Trocar uma ideia com você. E dessa vez, muita gente vai estar escutando, né? Queria deixar, pode deixar abraço, né? Feito programa de televisão, né? Feito Jô Soares. Queria deixar um abraço pro meu mestre, né, velho? Eduardo Baigon, Salve, meu pai. Para outra mestre Gabi, também tá à frente da Escola de Capoeira Angola e Fé. Para um Matuto da Engá. Da Engá nem vai escutar isso aí, mas eu vou mandar um salve para ele, que vale a intenção. Para o mestre Galo Preto, para toda a galera massa que eu conheci em Olinda e em Recife de cultura popular, para o mestre Joab, né? Deixar um axé muito grande, para Jairo Rodrigues, lá do Morro da Conceição, né? Dar esse axézão aí para essa galera massa. Desejar muita luz, muita iluminação, muito conhecimento, muita sabedoria, para que a gente consiga terminar esse tempinho de pandemia fazendo coisas de bom, deixar esse lenga-lenga de lado e começar a pensar mesmo do que a gente vai deixar para essa geração nova, de geração smartphone, né? O que a gente vai deixar para eles aí depois dessa pandemia. Acabamos de ouvir Realidades. Oferecimento Proeste, UFPE.